Nós vamos ler ainda um texto. Esse texto está relacionado com a pregação dessa manhã. É o texto de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. É o texto da oração dominical. Versículo 9 ao 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, meus irmãos. Queridos irmãos, hoje nós vamos avançar mais um pouco, nas pregações em nosso catecismo. E vamos falar de um assunto que é muito importante para a vida cristã, para a vida prática cristã, um assunto que tem a ver com o nosso cotidiano, com tudo aquilo que nós fazemos, absolutamente tudo o que nós fazemos. Hoje iremos falar sobre vontade, e na verdade sobre a vontade de Deus. E esse é um assunto que não é tão simples assim, tendo em vista que muitas pessoas, elas buscam a vontade de Deus de uma maneira um pouco estranha, um pouco diferente de como a Escritura nos ensina. Nas culturas do mundo, as pessoas estão buscando o tempo todo a vontade de um ser divino. E elas manifestam, então, a sua busca praticando suas religiões tão distintas. Sempre há, em cada parte do mundo, pessoas buscando a vontade divina. Não buscando a vontade do Deus que se revelou por meio da sua palavra, mas buscando aquilo que é formado por sua própria idolatria, os seus deuses, Muitos buscam consolo e buscam uma vontade superior naquilo que eles imaginam, naquilo que a cultura acabou criando, desviada do mandamento, desviada de Deus. E assim a humanidade vai crescendo, expressando a sua religião. É uma verdadeira guerra da adoração, é uma guerra religiosa, onde pessoas estão o tempo todo querendo provar qual é o Deus verdadeiro. É mais ou menos aquela cena que nós observamos, com Elias e os profetas de Baal. Ali estava sendo desafiado: quem é o Deus verdadeiro? Quem é que serve o Deus verdadeiro? Esses profetas, esses 400 profetas que afirmam com convicção que Baal é Deus e que Baal ouve, ou então um homem sozinho, um profeta, alguém que simplesmente surgiu, alguém que não tinha nome antes de ser chamado por Deus para o ministério profético. Quem é que serve o Deus verdadeiro? As pessoas estão o tempo todo buscando a vontade de algo superior a elas. E existem cristãos também que falam sobre a vontade de Deus. E, na verdade, essa questão da vontade de Deus é algo muito comum para nós cristãos. No sentido geral, muitos cristãos buscam a vontade de Deus um pouco apartado de princípios que a Escritura ensina. E isso é um pouco estranho, na verdade. Há muitos cristãos que dizem que a vontade de Deus é revelada hoje e agora de uma maneira bastante particular por meio de supostos profetas. E há pessoas que lotam templos pensando nisso. Vamos buscar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ora, o profeta vai falar. Na hora do culto, na hora que as pessoas estiverem cantando aquelas músicas bem emotivas, aquelas músicas, que são bem emocionais, que provocam muito o nosso íntimo, Nessa hora, quando as pessoas começam a chorar e o profeta começa a falar coisas que às vezes nos magoam ou tocam em alguma ferida nossa, Ou então, de repente, nos incentiva ou diz: olha, Deus está com você em um momento que você está com uma dificuldade muito grande. É naquela hora que os profetas de hoje, os supostos profetas, começam a dizer que Deus está falando. E as pessoas, tão sedentas por socorro muitas vezes, abraçam isso de todo o coração. E sabe qual é o resultado? Elas se frustram. Elas criam expectativas falsas. Elas saem muitas vezes de reuniões cristãs pensando que Deus vai resolver aquele probleminha do jeito que ela estava pensando, da maneira como a pessoa quer. E então, quando passa alguns meses, os problemas continuam. Às vezes orou pelo marido, pela esposa, pelos filhos, por um parente, pelo pai, pela mãe, não importa, e viu que a cura milagrosa não chegou, como era prometido pela pregação profética. Eu lembro há tempos atrás, de ouvir, quando ainda era um cristão pentecostal, citando esse momento, quando foi algo muito chocante para mim, porque eu estava ali e na hora da reunião do culto, havia uma irmã, doente, estava com uma doença séria.
E então, a mulher que tomou o microfone como profetisa começou a dizer: a vontade de Deus não é essa, que você fique doente. Deus colocou essa doença em você para que o nome dele seja glorificado. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser curada. É isso que o Senhor está me falando agora. Todo mundo se alegrou. As pessoas choraram. As pessoas ficaram muito alegres porque confiaram naquela palavra. E o resultado é que uma semana depois aquela pessoa morreu. É assim que as pessoas têm visto a vontade de Deus hoje. Uma verdadeira enganação. Sendo que a vontade de Deus é algo tão simples. Tão simples. Não é? Mas tão simples que chega a ser ordinário. É uma coisa básica de hoje, de agora, que tem a ver com o que nós fazemos aqui, que tem a ver com a nossa vida em casa, com a nossa vida no trabalho. É algo tão simples que as pessoas preferem dar crédito a coisas místicas. Porque aquilo que é místico, aquilo que soa mais espiritual, não é? Parece algo muito mais profundo. E parece para as pessoas que Deus está falando por meio de manifestações o tempo todo, mas não está falando na simplicidade com o seu povo. Veja como isso é complicado. Por isso esse assunto é tão importante para nós. O tema é justamente o tema do nosso catecismo, do Dia do Senhor 49, onde é perguntado na pergunta 24, qual é a terceira petição? Nós lemos já e já temos aprendido sobre essas petições ensinadas por Cristo em sua oração dominical. E a terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A explicação de nosso catecismo é: que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntariamente e fielmente como os anjos no céu. Veja como é importante esse assunto. O que é a vontade de Deus? Não é? Como buscar a vontade de Deus? A que a Escritura se refere? Ao que Cristo se refere quando fala que nós devemos orar, pedindo a Deus que a sua vontade seja feita, em contraste com a nossa, não é? Contra a nossa. Nós vamos ler textos do Evangelho ainda. Vamos ler três textos específicos. Mateus capítulo 7, irmãos, e versículo 21. Depois vamos pular para o capítulo 16 e por fim Romanos 8. Agora Mateus capítulo 7, versículo 21. Apenas esse texto, versículo 21. Que diz bem assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Cristo dizendo justamente sobre isso, sobre a vontade do Pai. Por ir para o capítulo 16 agora, capítulo 16, verso 24 ao 26. Ao 25, aliás, 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Diz bem assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. E por último, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. São esses os textos, não é, que são básicos para a pregação de hoje. A primeira parte, então, do sermão, irmãos, é compreendendo a vontade de Deus. Nós acabamos de ter uma introdução acerca de como as pessoas, de maneira tão errônea, buscam a vontade divina, buscam a vontade de Deus. Na verdade, é importante fazermos um comparativo aqui. As pessoas estão tão desnorteadas que parecem uma bússola quebrada. São cristãos, muitas vezes, que parecem que não têm uma Bíblia. Ora, para que a Escritura em nossas vidas? Por que Deus nos deu um livro? Por que Ele nos deu um texto, algo registrado, um testemunho escrito? Justamente para sermos guiados. A Escritura é como uma bússola da vida cristã. É para isso que a Escritura serve, para nos orientar. E muitas pessoas buscam a vontade de Deus, irmãos, com a sua Bíblia fechada. Elas preferem ouvir uma mensagem instantânea, elas não querem saber disso da Escritura, porque isso aqui é mais difícil. É muito mais fácil, é muito mais simples, às vezes, não é? Simplesmente ouvir o que alguém está dizendo, mas não se esforçar para procurar e examinar a Escritura e poder de fato encontrar a vontade do Senhor revelada aqui.
Há pessoas que estão se afogando nisso, se afundando realmente nessa mentalidade, e de uma maneira tão religiosa nós podemos pensar, qual é a diferença de um pagão, qual é a diferença daqueles que se prostram diante de Buda, ou que buscam sua salvação e consolo em pessoas que foram santas no passado, mas que são pessoas, não é? E hoje acabam sendo veneradas ou adoradas quase como sendo divinos, como se fossem mediadores. Qual a diferença de uma pessoa assim para alguém que busca um suposto profeta, para alguém que busca uma vontade instantânea de Deus e não na Escritura? Não há diferença nenhuma. Infelizmente, a causa de muito erro cristão, a causa de heresia, a causa de cultos errados, não bíblicos, a causa de muita atitude na vida cristã, deve-se à rejeição da Escritura, da Palavra de Deus. E os indivíduos continuam buscando uma vontade divina sem se orientar por sua Escritura, por sua Palavra. E o resultado é que cristãos têm tomado atitudes tão estranhas, tão fora de contexto, tão fora da verdade do Evangelho. O próprio Cristo nos ensinou, irmãos, a não sermos assim. Vocês já ouviram aquele tipo de gente, já viram aquele tipo de gente que está tão preocupado com saber a vontade divina ou saber o futuro? E quem sabe o futuro é o divino, não é? Então você vai e começa a procurar meios religiosos para isso. Como saber o dia de amanhã? Na nossa cultura brasileira isso é muito comum. Pessoas que se dizem cristãs estão frequentando, muitas vezes, rezadores, não é? Pessoas que trabalham com magia negra, cartomantes, adivinhos, justamente para saber o dia de amanhã. Eu quero saber o que vai acontecer com minha filha, com meu filho. Eu quero saber o que vai acontecer na minha semana. Isso é tão certo que acontece que dá dinheiro. Há um comércio em torno disso e as pessoas buscam cada vez mais adivinhos, tal como era no passado. Não mudou, hoje é do mesmo jeito. Imagine a atitude de um cristão, então, diante dessas coisas, não é? Agindo na igreja dessa forma. Eu vou para a igreja, eu não quero ler a Escritura, não quero orar, não quero buscar a Deus, mas eu quero que na hora ali da pregação, ou em algum momento específico, o pastor ou o pregador que estiver ali pregando, ele fale, Deus fale comigo ali. Deus use o pregador para apontar o dedo para mim e dizer, meu filho, assim eu te digo. Assim diz o Senhor, eu quero ouvir isso. Irmãos, isso é a mesma coisa. Cristo, nosso Senhor, nos ensinou algo muito diferente disso. A primeira questão importante é que futuro é que o amanhã não pertence a nós. Deus nos revelou o futuro, não em detalhes, mas nos revelou o fim, o futuro glorioso reservado para a igreja. E é disso que nós precisamos saber, nada mais. Ele nos deu uma revelação maior que ninguém mais tem neste mundo. Devemos nos conformar com essa revelação tão poderosa do Senhor. Cristo diz em Mateus 6,34, naquele contexto de ansiedade, de preocupação com o dia de amanhã, será que amanhã eu estarei vivo? Será que amanhã eu poderei comer? Será que amanhã eu vou ter com que me vestir ou que beber? Nesse contexto de preocupação ímpia que as pessoas têm, e não é que nós não nos preocupamos, mas os ímpios têm isso como foco de suas vidas. Cristo diz que os discípulos não podem ser assim, que aqueles que seguem a Ele não podem ser assim. Ele diz bem assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cristo está dizendo, vocês não podem viver preocupados, não é, com o futuro. Quem vive assim e não consegue enxergar o futuro, vai buscar sim meios pecaminosos para tentar saber o que vai acontecer amanhã. Não é? É assim que as pessoas fazem. Até a adivinhação de quem vai ganhar no futebol, né? Até isso tem. De tão agoniada que as pessoas são, né? Vai procurar um pai de santo para saber quem é que vai ganhar a Copa. Eu acho isso uma coisa tão ridícula, tão triste, mas é assim que as pessoas vivem. E cristãos muitas vezes não são diferentes disso. O Senhor está nos ensinando um caminho muito mais excelente, irmãos. A vontade de Deus que Cristo nos ensina não é algo assim, místico, mágico. É algo que está relacionado com a nossa identidade, com a nossa filiação a Ele. Com o senhorio dele sobre nossas vidas. A vontade de Deus refere-se justamente a isso. O querer de Deus, não é? Ao seu propósito sendo realizado. É isso que é a vontade do Senhor. A oração dos cristãos diz respeito a isso. Por que é que Cristo nos ensina a orar? Por que é que Deus, em toda a Escritura, nos dá tantos textos de oração? Porque nós somos incentivados a ler a Bíblia cuidadosamente, não é? Fielmente, para que a nossa vida, não é?
e para que o nosso entendimento seja moldado pelas verdades do Evangelho e venhamos orar justamente o que Deus quer, a vontade dele. Qual é a vontade que se realiza quando eu oro? A minha vontade ou a vontade do Senhor? A vontade do Senhor. E é por isso que está dizendo, ensinando aos seus discípulos, orem assim, que Deus nos conceda que a sua vontade seja feita. Que a vontade do Senhor seja realizada. E o problema hoje é justamente estar alinhado a essa vontade. Então temos que nos perguntar que vontade é essa. O contexto confuso que nós vivemos, irmãos, deve ser vencido pela palavra, pela verdade. Nós não podemos nos apegar a essa mentalidade tão tola. Pastor, como saber a vontade de Deus? O que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus quer para a minha vida? Qual o propósito do Senhor para mim que estou aqui hoje? Para cada um de nós. O Senhor diz em sua palavra, e nós já lemos, nós acabamos de ler na Escritura. O texto de Mateus 22, 37 nos diz, ao 40, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não tem nem graça, né? Se uma pessoa está buscando uma vontade tão específica, tão particular, como se houvesse uma carreira solo no meio do povo de Deus, ouvir isso pode ser frustrante. Então quer dizer que... Como assim? Eu tenho ouvido isso desde sempre. Todo culto de manhã é lida a lei do Senhor. Eu já decorei os mandamentos, os 10 mandamentos. Quer dizer que isso que eu ouço todos os domingos é justamente isso que Deus quer para a minha vida, é a vontade de Deus. Poxa, é só isso. Às vezes nós somos tentados a pensar justamente assim. Porque estamos achando que nós somos estrelas muitas vezes. E temos que brilhar uma carreira solo. E a vontade do Senhor é revelada em sua palavra. E a vontade dele é justamente essa. São os seus mandamentos. Essa é a vontade dele, é o que ele está ordenando ao seu povo. Ame a Deus e ame a seu próximo. Então a vontade do Senhor não é algo desligado do todo. É por isso que é impossível achar a vontade de Deus fora da Escritura. E quem está buscando a vontade de Deus fora da Escritura vai viver como uma bússola quebrada. O tempo todo fazendo coisas tolas. Eu já vivi assim. E eu sei que muitos cristãos vivem assim. É por isso que vivem pulando de comunidade em comunidade, de igreja em igreja. Não é? Foi para a igreja fulana e ali o foco é louvor. E se identifica com muitas músicas, não é? Aquela coisa moderninha. Eu acho que a vontade do Senhor é que eu esteja aqui. E eu me apego a isso, mas depois se frustra e depois sai e vai para o ministério dos milagreiros, dos curandeiros. E aí se frustra depois de algum tempo porque as coisas não acontecem como a pessoa quer. E aí vai pulando, sabe, de ambiente em ambiente. Eu conheço pessoas, irmãos, que estavam em comunidades reformadas, que prezam tanto pela Escritura, que o tempo todo estão ensinando a Escritura, a aplicação do Evangelho no culto, na vida cristã. E saíram de uma igreja reformada, foram para um outro tipo de comunidade, bem diferente, e acabaram indo até para espiritismo e para outras coisas. Tudo porque não querem ouvir aquilo que é mais simples, os mandamentos. Não tem nada de estrondoso aí. É simplesmente obedeça os mandamentos. A vontade do Senhor é resumida nisso. Sejam santos, como vosso Pai é santo. Não há segredo na vida cristã. Não há algo tão difícil assim para compreender na vida cristã. E com isso o Senhor nos ensina uma coisa muito importante. E é o que Cristo está ensinando em sua oração. O Senhor nos ensina, orem para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus? Nós lemos isso em Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Qual é a vontade de Deus? Essa vontade é a vontade que foi decretada desde a eternidade, que nós sejamos como seu Filho Jesus Cristo.
Essa é a vontade de Deus. Não há uma razão maior para os cristãos deste mundo. Não há um alvo maior ou melhor para ser perseguido. Ser como Cristo é o propósito da vida cristã. E essa é a vontade de Deus. E tudo que se desalinha disso, qualquer pessoa que se diga cristã e seja completamente desalinhada dessa verdade e tenha outros modelos, outros a seguir e não a Cristo, e não procurar ser moldado à imagem de Cristo, é alguém que está completamente desnorteado, está perdido. Não está andando nas pisaduras do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é tão profundo, isso é tão sério, que não é algo revelado aqui e agora. Não é algo que foi apenas demonstrado no tempo. Não, a Escritura nos revela a eternidade. E na eternidade o que nós aprendemos é isso, que Deus elegeu um povo em Jesus Cristo. Elegeu indivíduos para serem moldados à sua imagem, à imagem de seu Filho. Esse é o nosso grande propósito. Esse é o nosso grande propósito. Talvez você esteja pensando bem assim, e eu espero que não, mas alguém pode pensar bem assim. O propósito da minha vida, né? Leia o livro Uma Vida com Propósito e começa a entender o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é, com certeza, ser alguém de uma formatura maravilhosa. Eu quero ser um pós-doutorado. Quero ser alguém muito bem formado. Ser alguém muito bem formado para ter um patamar de vida bom, sabe, ter coisas elegantes. Eu quero crescer, eu tenho condições disso. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. O propósito da minha vida é justamente esse. Ser um doutor. Isso é uma coisa ruim ou má? Ou boa? Não, é uma coisa boa. É uma coisa boa e Deus pode ser glorificado com isso. Não há problema nenhum. Mas isso é o foco da vida cristã? Esse é o propósito da vida cristã? Veja, a vida cristã pode glorificar a Deus por meio disso, mas esse é o foco da vida cristã? Eu nasci para ser um doutor. O foco da minha vida, o que me faz suspirar durante as noites, acordar de madrugada para orar, o que me motiva a fazer tudo é ser um doutor. Parece uma coisa banal, mas muitas pessoas pensam assim. O foco da minha vida é ser um músico, eu quero ser um músico, olha, tudo para mim é ser músico. Ser músico. Eu vivo por isso. Eu respiro por isso. Não, peraí. Ficar me dedicando, ou me esforçando para honrar a Deus, obedecendo os mandamentos. Não. Isso é coisa para pastor, né? Para crente fiel, rato de igreja. Mas para mim não. Deus me deu um dom maravilhoso e o dom é o foco da minha vida. Né? Claro que Ele me deu o dom para ser o meu Deus. Ou seja, o dom, eu vou seguir esse dom. Tudo é isso. Ou no meu caso ainda, eu sou um pastor. Deus me chamou. O foco da minha vida, a coisa que me dá significado, tudo de mais importante para mim é a minha vocação pastoral. Vou perseguir isso. Então eu vou procurar melhorar, eu vou aprender grego e hebraico, eu vou aprender tudo que for necessário aqui, eu vou melhorar a oratória, né? Melhorar a dicção, eu vou me tornar um orador perfeito, isso aqui é o que eu tenho que fazer nessa vida. E acabo desviando o meu foco de olhar para Cristo e andar como Ele andou. Sabendo que ser como Cristo é o propósito eterno da vida cristã. Não existe uma carreira solo para um cristão. Nós fazemos parte de um corpo. Não existe isso de a igreja é assim, mas eu posso ser de um jeito diferente. Eu posso ter um outro propósito na vida. Não. O propósito de todos nós é um só. Sermos moldados à imagem de Cristo. É por isso que Deus escolheu um povo, e é por isso que Ele não só escolheu um povo e deixou esse povo, disperso, como muitas pessoas hoje de maneira tão errônea fazem, assumindo o ministério dos desigrejados. Vamos ficar dispersos, ou então não vamos nos submeter às ordenanças bíblicas. Nós não queremos liderança, nós não queremos pastores, presbíteros. Vamos ficar distantes disso. Deus instituiu a igreja para esse fim. É no corpo de Cristo que nós somos moldados à sua imagem. É no corpo de Cristo que o Espírito Santo nos molda. É por fazermos parte da igreja, é por estarmos ligados um ao outro aqui como irmãos,
tendo o mesmo Espírito reinando em nossa vida, que nós somos moldados à imagem de Cristo. A determinação da eternidade. Esse é o resultado e a decisão do pacto eterno de Deus, irmãos. Por isso é algo mais importante em nossa vida. Há cristãos agindo diferente, mas o Senhor Jesus nos mostra um caminho da excelência, o caminho onde nós temos que olhar para Ele. E devemos então olhar para Cristo e fazer justamente o que Ele fez e agir como Ele agiu em sua vida e também buscar de Deus. E essa é a oração, que seja feita a vontade do Pai em nossa vida, a vontade de Deus em nossa vida. Então a nossa oração deve ser sincera, fervorosa a esse respeito. Senhor, eu quero ser como Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor me escolheu, foi para isso que o Senhor me chamou. É por isso que eu estou na igreja, que eu faço parte da igreja. É para ser como Cristo. E aí? Cristo, quando ouve de seus discípulos a preocupação com a comida, a resposta dele é justamente uma, em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Olha a vontade de Cristo. É isso que ele está dizendo na oração. Ele disse isso para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E agora ele está ensinando aos seus discípulos: orem assim, seja feita a tua vontade. É isso que o Senhor nos ensina, irmãos. A vontade do Senhor. É por isso que o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, o autor das Escrituras, o inspirador das Escrituras diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5, verso 1 e 2. Veja, nós temos a abundância da revelação da palavra de Deus nos dizendo: essa é a minha vontade para vocês. Sejam como meu filho. Cristo, ele vem ser homem, assumir a nossa natureza e aqui viver de uma maneira que mostre a nós como igreja, aos seus discípulos, o que é de fato viver para a glória de Deus. Foi isso que ele demonstrou em cada atitude, em cada palavra, em cada ação. Ele sempre mostrou prioridade em servir a Deus. E é para que nós olhemos isso. É para que nós olhemos para o Evangelho e testemunhemos a vida de Cristo, como ele viveu. O seu prazer em fazer a vontade de Deus e reconhecer justamente isso. E o que o Filho diz sobre isso, irmãos. O que Jesus Cristo diz de como fazer a vontade de Deus. É o que nós vemos em Mateus 16, 24 e 25. Ele mesmo disse isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a maneira de seguir a Jesus Cristo. Essa é a maneira de buscar a vontade de Deus. De sermos como Ele. De sermos imitadores dEle como filhos amados. Olhar para Cristo e não admirar apenas o que Cristo fez. Não é para nós ficarmos chorando na época onde as pessoas comemoram, por exemplo, a morte de Cristo, na época da Páscoa. Não é para a gente ficar simplesmente chorando: ah, coitadinho, morreu. Não é para ficarmos presos a imagens e chorarmos por causa disso. Mas é para olhar para Ele, pelo aquilo que o Evangelho nos ensina, reconhecendo o que Ele fez, o seu caminho de sofrimento, de obediência do seu nascimento até o Gólgota, e então ali observarmos: esse é o tipo de vida cristã. Tal como Cristo foi conduzido, tal como Ele foi, de fato, pelo Espírito Santo conduzido, como Ele renunciou à sua própria vontade, mesmo em agonia, no monte, orando pesadamente pelo sofrimento que Ele ia passar. Ele foi até o Gólgota, Ele derramou o seu sangue, Ele se sacrificou, mas não arredou o pé de fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade do Santo Evangelho, irmãos. E é Cristo quem está dizendo: se a vontade de Deus é que vocês sejam como Cristo, Cristo está dizendo: para me seguir, para ser como eu, vocês precisam fazer o que eu fiz: negarem a vocês mesmos.
assumir de uma vez por todas a cruz de vocês. E então, somente a partir daí, é que vocês podem segui-lo. Vocês acham que nós recebemos o nome de cristãos por quê? Você acha que os cristãos se deram esse nome? Que foi a própria igreja que diz, vamos agora nos chamar de cristãos? Não. O mundo da época reconheceu e começou a chamar os seguidores de Cristo de cristãos. Justamente porque a maneira de vida deles no início era justamente essa. Quando ouviam a pregação daquele que foi crucificado para pagar o pecado do povo de Deus, e observavam a vida de muitos cristãos que sob perseguição morriam, mas não arredavam e não negavam o nome de Jesus Cristo, eles começaram a chamá-lo de cristãos. É óbvio que eles são seguidores desse que eles pregam. Percebem isso? É óbvio que nós somos seguidores do Cristo que nós pregamos. É sobre isso que temos que refletir. É sobre isso que se trata a vontade de Deus. Algo tão simples que nós ouvimos sempre, o tempo todo. E que às vezes, por ser tão simples, nós desviamos o olhar, porque queremos coisas mais brilhantes, né? Coisas que chamem mais atenção. Não, é algo simples. É ser como Jesus Cristo. É só isso. É isso que resume a vida cristã. Essa é a vontade de Deus. E nós podemos observar, justamente pelo ensino do Evangelho, pelo que o Senhor nos mostra, como podemos, de fato, ser como Cristo em nossa vida particular. Ora, se a vontade de Deus é que sejamos como seu Filho, e é o que foi revelado, como ser como Jesus Cristo? Como seguir o caminho dele? Como, de fato, viver uma vida de renúncia, de tomar a nossa cruz para sermos como ele? Nós temos dicas bem pessoais sobre isso. Primeira questão importante, que eu separei alguns versículos aqui importantes para pensarmos sobre isso, para ficar gravado em nosso coração, ser como Cristo. Precisamos então, para atender à vontade de Deus, sermos puros. Vocês conseguem imaginar Cristo com imoralidade? Às vezes quando eu olho para um cristão, esses cristãos que se dizem conservadores e que vivem o tempo todo xingando, nós pecamos, nós somos falhos, às vezes nós erramos. Eu não vou julgar alguém porque alguém ficou com raiva e falou alguma coisa que não deveria, desde que a pessoa se arrependa. Imagina um indivíduo que está xingando, falando bobagem e não se arrepende, e acha que aquilo está certo. Pois é, tem cristãos que são assim. Eu sou um cristão, sou um conservador. Não, eu é que sou cristão de verdade. Não é? E a boca vive cheia de moralidade o tempo todo. O tempo todo. A vontade que eu tenho que perguntar para essas pessoas, principalmente para aqueles que veneram os santos, que quase que adoram os santos, e muitas vezes adoram os santos. Eu nem falaria o nome de Jesus Cristo, eu falaria bem assim, Santo Fulano, falaria assim como você fala? Você fala tanto nele. Porque ele não recebeu o nome de santo de maneira errada na igreja, no sentido de exaltação, mas ele não recebeu o nome de santo. Eu reconheço aquela pessoa do passado que morreu como uma pessoa santa, tal como o povo de Deus é santo. Ele não recebeu esse nome à toa. Ele deu testemunho na vida dele. Você é como ele. Percebem? Cristo nos chama para a pureza. E é sendo puros que nós imitamos a Cristo. Em 1 Coríntios 6:3, nós lemos: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É assim que eu imito a Cristo, sendo puro. Não adianta confessar teologia reformada, não. Pastor, faça a profissão de fé pública quantas vezes o senhor pedir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu já falei outras vezes, não é o nome de reformados que nos identifica verdadeiramente como discípulos de Cristo. É ser como Ele. É amar como Ele amou, como Ele ama. É assim que nós somos identificados. Nós ainda lemos em Coríntios 6, ainda 19 e 20, que diz bem assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não sois de vocês mesmos? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo.
Ser como Cristo é ser assim? Nós somos perfeitos nisso? Não. Mas essa deve ser a meta de nossas vidas. Procurar ser como Cristo, isso significa ser santo em nossa vida. Como nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5. Aliás, em Mateus 5, 29 e 30, se o seu olho direito fizer pecar, Cristo dizendo aos seus discípulos, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É isso que Cristo ensinou aos seus discípulos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Agora sim, 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Vocês percebem isso? A atitude de viver uma vida imoral é uma atitude pagã. A imoralidade é paganismo. O que Paulo está dizendo aqui justamente é isso. Sejam santos na maneira de vocês viverem. Porque serem descontrolados e entregues às paixões é coisa de pagão. Pessoas que não conhecem a Deus é que vivem assim. É o que o texto está dizendo. A vontade do Senhor, irmãos, essa é a vontade do Senhor na nossa vida pessoal. Que sejamos puros. O Senhor também revela a sua vontade. Como ser como Cristo no casamento, por exemplo. Nós não queremos saber a vontade de Deus. Não é orar para que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Pois é, a vontade do Senhor está aí, aplicada em cada aspecto, em cada área de nossa vida. Na área pessoal e na área do casamento. Como ser como Cristo nesse relacionamento de casamento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Qual é a autoridade daí, da submissão da mulher? É do homem? É da sociedade machista patriarcal? É porque quem registrou o texto sagrado foram homens? A autoridade é do Senhor. Como ao Senhor. E ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, verso 22 ao 27. Ser como Cristo em nosso casamento. É assim. A mulher deve ser guiada pela palavra, como Cristo guia a sua igreja. E o marido, como Cristo ama a sua igreja, deve amar a sua esposa. É assim. Essa é a vontade de Deus para o casamento cristão. Fora disso, pode inventar fórmula mágica, né? Pode inventar fórmula mágica, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, para você ter um casamento melhor. Nada disso vai funcionar. Nada vai funcionar se o foco cristão não for esse. Tenho que ser como Cristo no meu casamento. Não existe fórmula mágica, é apenas obediência à palavra. Simples assim. Está vendo como nós complicamos tantas coisas? Criamos tantos sistemas, mas é tão simples. Obedeça o Evangelho. Não é? A vontade do Senhor, irmãos, também é manifesta nesse contexto de família, como um filho ou um pai sabem a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para os pais e para seus filhos? A palavra do Senhor nos ensina. Efésios 6, verso 1 ao 4, diz bem assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Veja mais uma vez de quem é a autoridade. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Olha o mandamento. E para os pais: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual é o princípio que Paulo está ensinando aqui para a igreja, para as famílias cristãs, de pais e filhos? O mandamento não é para o filho honrar os pais? Para honrar os pais? Pois é. Paulo está dizendo aqui que a honra que os filhos dão aos pais tem participação dos pais. Não em apenas serem honrados,
mas de ensinarem a honrar. Ele fala, não provoquem a ira dos vossos filhos. O que ele coloca como contrário a isso? Como certo em contraposição a provocar a ira? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais, se quiserem imitar a Cristo, de verdade em sua vida cristã, precisam ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Não ensinar os seus filhos é declarar com a sua própria vida que você não é um cristão. Não está imitando ao Senhor. Porque Cristo ama a lei. A sua vontade é fazer a vontade de seu Pai de quem o enviou. Essa é a grande realidade. E é isso que está sendo dito aqui. E os filhos, então, para ser como Cristo, olham para Cristo como um filho, o Filho de Deus. E tal como o Filho de Deus tem prazer na vontade do Pai, os filhos também devem ter prazer em honrar os seus pais. Essa é a vontade de Deus para os filhos e para os pais. Veja como é simples, irmãos. O Senhor também... Pastor, mas o Senhor já falou de casamento, a vontade de Deus no casamento. Você não quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus na minha vida pessoal, na minha vida privada. Não é? A vontade de Deus na criação da família, nos filhos, nos pais. Mas a vontade do Senhor também é revelada, até no nosso contexto social. Nós trabalhamos, lidamos com pessoas, nos relacionamos com pessoas diversas, em trabalho, escola, faculdade, não importa. O Senhor dá princípios específicos da vontade de Deus para os servos e para os senhores, para os empregados e para os patrões. Nós lemos ainda em Efésios capítulo 6, verso 5 em diante, fala bem assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, mais uma vez a autoridade de quem é? Como a Cristo. Tudo é voltado para Ele. Como a Cristo, não é? Não servindo à vista, como para agradar homens. Vou fazer porque está vendo. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não está clara a vontade de Deus? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E a mesma coisa o Senhor diz para aqueles que são senhores, para aqueles que são patrões. Eles não escapam disso, porque o princípio é que todos, não importa quem, estão debaixo do senhorio de Cristo. Há um rei, há um cabeça verdadeiro e é Ele. Todos caem então diante disso, não é? Ele diz aos senhores: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que com Ele não há acepção de pessoas. Verso 9 de Efésios 6. Ou seja, nós podemos resumir que isso é a vontade de Deus. É assim que nós seguimos a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Nada de coisa grandiosa que todo mundo vê. São coisas que são tão simples, né? Tão simples, que às vezes nós vivemos no anonimato fazendo isso. Os cristãos que às vezes mais obedecem isso são aqueles anônimos que ninguém vê. É isso, por causa da sua simplicidade. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida como cristãos. E Cristo nos ensina a orar essa vontade. Para concluir, uma coisa é muito importante para entendermos aqui. A vontade de Deus, ou seja, a fidelidade, a obediência, pode nos levar num caminho duro. Obedecer sempre é difícil. E essa obediência, essa fidelidade à vontade de Deus pode nos conduzir ao sofrimento. E às vezes ficamos até duvidosos, sabe? Meu Deus do céu. Será que a tua vontade é uma coisa tão doída para mim, tão dolorida? Às vezes é isso que nós sentimos e vemos. Mas o que é que nós lemos em Romanos 2 e verso 2? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita
Embora o que nós às vezes enxergamos no mundo seja algo tão dolorido, tão terrível, e que às vezes olhamos para isso e pensamos em desanimar, o Senhor está ensinando, não, a minha vontade é perfeita. Eu não traço planos de maneira imperfeita. Deus perfeito tem uma vontade perfeita. E então nós podemos testemunhar isso na vida do Senhor Jesus Cristo. Quem olhou para Cristo, obedecendo fielmente a Deus, dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, podia olhar para ele crucificado dizendo, isso é um derrotado. O que ele ganhou fazendo a vontade de Deus? Cristo é um derrotado, humilhado. Assim aquela multidão zombava dele. Tu não és filho de Deus? Desce daí. Até os ladrões, até o ladrão, um dos ladrões, aliás, crucificado ali, estavam zombando dele. Você não é filho de Deus? Nossa, obedeceu tudo, foi fiel em tudo. E aí, está numa cruz humilhado. Completamente humilhado diante dos homens. Assim como os soldados, assim como os fariseus, todos eles zombavam de Cristo, escarneciam do nome dele. Porque a figura humana que eles vinham era de um homem completamente derrotado, destruído. Um homem que não tem nada, que perdeu tudo. É isso que nós enxergamos muitas vezes. Mas a vontade do Senhor, ela é perfeita. E aí, irmãos, por mais que seja uma cena terrível e dolorida, o que o Senhor diz é que isso foi a sua vontade. Ver o seu filho humilhado, sim, era a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Por mais que chocasse os olhos, era a sua vontade. E é isso que nós lemos, por exemplo, em Isaías 53, verso 10. Olha a declaração. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A vontade de Deus é perfeita e agradável. É boa. E o Senhor está dizendo aqui que Ele se agradou em esmagar o seu filho na cruz. Ele se agradou em fazer o seu filho ser tornado publicamente maldito, pendurado em um madeiro. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. E então, como Tomé e como qualquer outro ali, de repente olhasse para aquela cena, que Deus disse que se agradou disso, de ver o seu filho humilhado ali, e pensar, acabou tudo. Tal como Tomé fez. Esse Cristo que pregou o Evangelho, esse Cristo que nos encheu tanto de esperança, morreu. Nós vimos ele apanhando, levando chicotada sem nenhuma reação. Nós vimos ele sangrando. Uma hora nós pudemos ver a verdade do Evangelho e percebemos que ele é Deus. Nós ouvimos isso. Nós testemunhamos isso. Mas agora eu vejo um homem completamente debilitado, morto. Um homem que foi sepultado. Acabou. A vontade de Deus falhou. Até os judeus, tempos mais tarde, anos mais tarde, pensaram o mesmo. Ora, se os gentios são filhos de Abraão, e eu olho para a igreja e vejo a maioria gentia, então Deus falhou em sua promessa. E Paulo fala, não, há uma vontade soberana que vocês não conhecem. Romanos 9 fala sobre isso. E o Senhor diz em Isaías ainda, ele fala, quando ele der a sua alma em oferta, como oferta pelo pecado, essa é a vontade perfeita de Deus, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor, ouçam isso, irmãos, é a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Que a vontade de Deus prospere, que a vontade de Deus avance, domine as nossas vidas, conduza nossas vidas. Nós ouvimos muitas vezes, irmãos, acerca de sofrimentos, de coisas terríveis que passamos. Mas o texto ainda diz, no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho. Veja como a vontade do Senhor é perfeita. Parecia uma derrota, mas foi um triunfo. Parecia uma humilhação, mas era um triunfo, era uma verdadeira vitória. Ele fala, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por mais que seja algo estranho para as pessoas, a vontade de Deus é sempre perfeita e o Senhor quer nos conduzir justamente nessa vontade. Ao olhar para Cristo, nós podemos até nos chocar com o seu sofrimento, mas a vontade do Senhor é tão perfeita que naquele sofrimento Ele nos revela: você sofre, mas assim como Ele foi exaltado, vocês também serão exaltados. Não há sofrimento deste tempo presente que possa se comparar com o que há de ser revelado em cada um de vocês, na igreja. Essa é a vontade perfeita de Deus, irmãos.